Graças ao nosso Deus. Que coisa boa estar chegando com mais uma H11. Que felicidade dizer: Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo. Você viajou comigo por lugares de minha infância, conheceu personagens que fizeram parte da minha vida na infância, na adolescência, na juventude, na minha vida adulta e fazem parte agora ainda. Então, foi algo para a gente celebrar muito. E hoje será uma celebração muito preciosa, começando com as palavras de Jesus em João, no capítulo 17. E nestes 2 versículos incríveis, versos 21 e também o 22, de João 17, Jesus falando: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Esta unidade maravilhosa, Cristo em nós, nós em Cristo. Isso precisa ser a motivação da nossa existência. Que lindo, não? Podermos refletir sobre estas palavras de Jesus neste penúltimo episódio da série Episódios Reavivantes. E eu quero voltar mais uma vez, um pouco aqui, no tempo. Eu quero agradecer a Deus por alguns personagens na minha caminhada. Um deles, o meu querido amigo Leandro Ferreira, o pastor Leandro Ferreira. Eu ainda era jovenzinho quando nos encontramos pela primeira vez. Ele estava ministrando, falando sobre a literatura alcançando cada casa aqui no sul desse Brasil. Era um projeto maravilhoso, de casa em casa, a literatura da palavra de Deus chegando. E o Leandro Ferreira, o pastor Leandro, naquela época o evangelista, aquele amante, como ainda é hoje, mas naquela época ele não era pastor. Era um evangelista, um semeador. E naquele dia eu já fui muito motivado ao ouvi-lo. Falamos um pouco sobre o Instituto Bíblico, o IBAD, em Pindamonhangaba, onde ele havia estudado. Foi um encontro na cidade de Pomerode, na igreja em Pomerode, que fui convidado para tocar a minha guitarra, para louvar a Deus lá. E o pastor Leandro lá estava ministrando. E foi um encontro muito importante. Os anos passaram, eu fui para o seminário, me formei no seminário, casei-me e nunca mais tinha visto o Leandro Ferreira. E um dia, quando eu já estava em atuação, lá na cidade de Rio do Sul, fazendo programa de rádio, apareceu outra vez na minha vida o Leandro Ferreira. E conversamos outra vez. Ele foi fazer esse trabalho, a literatura de casa em casa, cumprir uma tarefa com uma cruzada mundial de literatura, e nos encontramos lá. Eu estava morando na cidade de Laurentino, trabalhava na igreja em Rio do Sul, e outra vez o Leandro foi embora. E não passou-se muito tempo. Eu sofri um acidente no porão da igreja em Rio do Sul. Cortei o meu joelho com uma serra elétrica. Estávamos limpando o porão daquela igreja porque a enchente havia tomado conta, as águas tinham tomado conta do porão da igreja. E eu estava limpando, ajudando a fazer isso, e cortei o meu joelho com uma serra elétrica. E foi bem grave. Fui levado para o hospital. Eu passei 11 meses na cama, ainda muito jovem,
muito jovem, recém-casado. Imaginem a dificuldade, o sofrimento, a dor. Foi um corte violento em meu joelho com aquela serra elétrica e só mesmo por um milagre que continuei tendo a possibilidade de andar depois de 11 meses. E eu estava vivendo um momento muito difícil, quando surgiu outra vez o meu amigo agora, Leandro Ferreira. Convidou-me para ir trabalhar com ele, fazer um programa para a Cruzada Mundial de Literatura, A Voz dos Semeadores, na Rádio Guarujá de Florianópolis. E foi isso que aconteceu. Claro que muitas coisas se passaram nessa nossa jornada. Depois, eu fui embora para os Estados Unidos, comecei a tradução do Encontro com a Palavra, a gravação do Encontro com a Palavra. E agora? Como seria? Ah, mas Deus desenha tão perfeito, não é verdade? O desenho de Deus é perfeito. Deus havia trabalhado para que Dick Woodward escrevesse o Encontro com a Palavra. Deus havia trabalhado na vida do Dois Ross, o Mr. Dois Ross, um empresário que dissesse: eu vou bancar o Encontro com a Palavra em muitos idiomas no mundo inteiro. E então, lá nos Estados Unidos, em Hampton, na Virgínia, eu comecei a traduzir e a gravar o Encontro com a Palavra. É uma história muito extraordinária. E você vai ver como tudo caminha, encaixando-se. Então nós temos personagens reavivados, personagens com o coração transbordando. Comecei falando com meu amigo pastor Leandro Ferreira, não é verdade? Falando dele. O Dick Woodward, que você vai ver aqui o vídeo. Dois Ross, enfim, que coisa tremenda. Este é o penúltimo episódio desta nossa série. Por quê? Porque é uma página muito especial. Acompanhe esse vídeo. Eu posso dizer que o Encontro com a Palavra no Brasil nasce aqui, na porta do rancho da casa dos meus pais. Eu lembro que com 11, 12 anos de idade, eu vim aqui na porta do rancho, peguei um prego e um martelo, e eu desenhei aqui o que para mim era a bandeira dos Estados Unidos e registrei aqui Estados Unidos da América. Por quê? Com aquela idade, eu tinha um sonho de aprender a falar inglês, de ir para os Estados Unidos e de participar de um projeto de realizar um programa de rádio igual àqueles que eu ouvia na HCJB A Voz dos Andes, na Rádio Transmundial. Era exatamente isso que estava no meu coração. Tanto é que eu vim aqui e registrei isso com aquela idade. E Deus trabalhou de uma forma tão perfeita que realmente isso foi acontecendo. Em 1999, eu fui desafiado por meu amigo Darrell Templeton, que trabalhava no ICM, em Hampton, Virgínia. O ICM, que cuidava e cuida do Encontro com a Palavra no mundo inteiro, e ele disse para mim: olha, é agora ou nunca. E nós tomamos a decisão. Fomos para os Estados Unidos dar início às traduções, as primeiras traduções e as gravações do Encontro com a Palavra em Hampton, na Virgínia. E depois de termos gravado já boa parte da série, veio ao nosso coração o desejo de trazer o Encontro com a Palavra para o Brasil. Chegou a hora de distribuir o programa para todo o Brasil através de rádios. Por isso, estamos celebrando aqui, 15 anos depois, essa conquista maravilhosa. 160 rádios, hoje, transmitindo no Brasil inteiro o Encontro com a Palavra. Portanto, quero apresentar para vocês um pouco da história do Encontro com a Palavra. Um programa com um estudo panorâmico da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse.
Janice Allen, presidente do ICM, Ministério de Cooperação Internacional, diz o seguinte: por 3 décadas, o ICM tem sido parceiro do Encontro com a Palavra para todo mundo. Por meio deste trabalho, igrejas têm sido construídas, orfanatos têm sido estabelecidos e milhares de pessoas estudam a Bíblia ouvindo os programas de rádio e recebendo material para mais conhecimento da Palavra de Deus. 5.500 igrejas em 77 nações têm nascido por meio deste trabalho. Em quase 40 línguas diferentes pode-se ouvir o Encontro com a Palavra. E tudo começou com o Encontro com a Palavra, escrito por Dick Woodward, um incrível homem de Deus que alcançou o auge de seu ministério enquanto estava em sua cama, quadriplégico, movendo apenas o seu pescoço. Dick Woodward tinha um precioso talento para tornar a Bíblia Sagrada fácil de se entender. Dick Woodward diz: uma vez eu vi um cartaz com a foto de um ovo quebrado e um nervoso pintinho que havia acabado de nascer. Logo abaixo tinha uma pergunta: e agora? Eu gostei muito daquilo, porque me fez lembrar dos cristãos recém-nascidos e que também fazem esta pergunta: e agora? Tenho certeza que o encontro com a Palavra é a resposta para muitos que recém-nasceram de novo e estão perguntando: e agora? O filho de Dick Woodward diz o seguinte: ainda que meu pai não podia mover nenhum músculo, o mundo todo estava sendo tocado poderosamente por seus estudos bíblicos criados ali, direto de sua cama. A inspiração para meu pai vinha de sua experiência com Deus. Um cirurgião amigo meu disse que as palavras que mais usamos falar aqui nesta terra é a pergunta por quê? E a expressão que mais usaremos na eternidade é a expressão de admiração. Eu ainda não estou na eternidade, mas eu já estou dizendo Dick Woodward era pastor de uma igreja em Virginia Beach quando começou a perder os seus movimentos, até ficar totalmente paralisado. Those two go very well together. A filha de Dick Woodward diz o seguinte: paixão e papai são duas palavras que combinam muito bem. E eu acredito que isso sempre foi o Espírito Santo e como ele foi transformado pelo Espírito Santo. Doyce Ross, um grande apoiador de Dick Woodward e fundador do ICM, diz assim: eu nunca tinha entendido tão bem o significado da palavra de Deus, até que pude ouvir Dick Woodward ensinando a Bíblia Sagrada. Dick diz assim: eu procurei sempre ensinar o que fui aprendendo sobre a eficiência de Deus através da minha deficiência. Eu chamo isto de os 4 pequenos segredos. Primeiro, eu não sou, mas Ele é. Segundo, eu não posso, mas Ele pode. Terceiro, eu não quero, mas Ele quer. Quarto, quando penso que fiz algo, eu digo, eu não fiz, mas Ele fez. Jeannie Woodward, a esposa de Dick, diz o seguinte: agora que estamos em nossos mais de 70 anos, entendemos que Deus nos colocou juntos para ajudarmos um ao outro. E parece que quanto mais fracos ficamos, mais o Senhor pode nos usar. Outro filho de Dick Woodward diz assim: meu pai, ao invés de ficar desapontado com a vida, com a sua deficiência,
tirou disso muita força. E isso tem me inspirado muito, e muitos outros também. A esposa de Dick Woodward então diz: tudo isso nos mostra como nós precisamos de Deus e tudo que fazemos é pelo Senhor. Às vezes penso sobre o fato de eu não poder me levantar, mas logo vejo que minha vida tem tido tanto significado pelo Senhor. His disability has been a vehicle for the love of Christ to reach out to so many people. A deficiência de meu pai tem sido um veículo para que muitos sejam alcançados por Deus. Dick Woodward faleceu aos 83 anos de idade, no dia 8 de março de 2014. Que coisa maravilhosa, né? Não é incrível isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os frutos surgem quando a gente semeia com alegria no terreno perfeito de Deus. Os frutos surgem. É isso que a gente vê acontecendo. Os frutos cada dia surgindo desse trabalho, do encontro com a palavra, depois que os Estados Unidos, por exemplo, disseram que não poderiam mais nos ajudar no ano 2008, todo o entusiasmo do meu amigo pastor Leandro Ferreira, todos aqueles envolvidos aqui com o Ministério Desfrute Deus trabalhando, lutando, enfim, não vamos parar, vamos fazer cada vez mais, Deus nos honrando. E assim a gente segue colhendo frutos dia após dia. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor, pela vida de Dick Woodward, pela vida do Mr. Doyce Ross, pela vida do meu amigo pastor Leandro Ferreira. Graças te dou, Senhor, por esses personagens que o coração está queimando, o coração está em brasas. Graças te dou, Senhor, por esta oportunidade tão especial. Obrigado porque continuamos a jornada, dia após dia. Graças te damos. Obrigado, Senhor. Deus abençoe você. Foi bom demais falar sobre isso. Entre no site encontrocomapalavra.com para você conhecer mais. Então, até amanhã, no nosso último episódio da série Episódios Reavivantes.